Bom dia, esse dia lindo que eu tô aqui na praia de Barra de São João. Olha só para isso, olha o sol, coisa linda. Tem uns trabalhos agora, mas hoje de manhã eu estava meditando em 2 Samuel, no capítulo 9, e estava meditando também nos capítulos 16 e 19, que contam a história de Mefibosete, um homem que, apesar de tudo, ele sabia aonde estava a sua mente. Mefibosete, ele era neto de Saul, filho de Jonatas, e ele tinha cerca de 5 anos quando seu pai Jonatas, seu avô Saul e todos os seus tios foram mortos na guerra contra os filisteus, e isso depois, um pouco antes de Davi assumir o trono. E Mefibosete, na pressa, na fuga, ele foi um dos sobreviventes. A ama que pegou ele para fugir, ela caiu, deixou ele cair. E ele teve uma lesão nas 2 pernas e se tornou coxo, então ele não conseguia andar. E aí eles fugiram para um lugar chamado Lodebar. E eu achei interessante, estava pesquisando ontem à noite, que Lo é um prefixo no grego, no hebraico, que fala sobre falta, sem, ausência. E Debar era pasto, então Lodebar era um lugar sem pasto. Esse é o significado do nome. É um lugar abandonado, é um lugar esquecido, onde ninguém ali vai para nada. E ali Mefibosete viveu durante muitos anos até a sua vida adulta. Só que quando Davi assume o trono, passado algum tempo, Davi pergunta a um servo chamado Ziba se havia algum descendente de Saul que ele pudesse, para que ele pudesse usar de benevolência, e Ziba menciona Mefibosete. Davi manda chamar Mefibosete. Quando Mefibosete olha e fala: cara, um coxo é completamente desprezado, eu não ando, o que o rei quer comigo? E ele vai, e ele fala: eu tô aqui. E Davi fala: pela promessa, o juramento que eu fiz para Jonas, teu pai, eu vou usar de benevolência com você, e você agora passa a comer na minha mesa. Então Mefibosete sai de Lodebar e vem para Jerusalém, morando em Jerusalém para estar sempre apto a comer na mesa do rei. E Davi também dá uma ordem, e ele fala: eu te restauro todas as terras, toda a riqueza de Saul, teu avô. E com isso Mefibosete se torna um homem extremamente rico. E ele coloca Ziba, esse homem que indicou Mefibosete, como servo e cuidador dos bens das terras de Mefibosete. E Ziba, ele era um homem que ele tinha 15 filhos e 20 servos, então ele não estava nada mal para alguém que era servo. E aí o tempo passa, Davi reina aí por talvez mais de 30 anos, e Ziba continua sendo servo de Mefibosete. Só que perto da morte de Davi, quando Absalão descobre que Davi iria colocar Salomão no trono, Absalão se rebela e tenta matar Davi, persegue Davi para a morte, e Davi é obrigado a fugir de Jerusalém. E quando Davi está fugindo, Ziba, ele vem, e Davi pergunta: cadê o Mefibosete? E Ziba fala: ele não quis vir, ele falou que vou voltar para Jerusalém, que talvez lá o trono do meu pai me seja restaurado, né? E já adianto que essa é uma mentira. E Ziba, então, Davi, de cabeça talvez quente, fala então que tudo que ele tenha seja teu. Considerou que Mefibosete o tinha traído. Só que Davi passa um tempo, e aí Absalão morre, e Davi volta para Jerusalém. Várias intercorrências, Davi vê quem foram as pessoas que o traíram e quem não. E nessa história, Mefibosete, quando descobriu da conspiração para matar Davi,
Mefibosete, sabendo da fuga de Davi, Mefibosete se recusa a tomar banho, a se barbear e a trocar de roupa. Então, quando Davi volta, Mefibosete provavelmente estava parecendo um mendigo, que a gente na Bíblia não fala exatamente o tempo que durou, mas ele devia estar extremamente fedido, sujo, e aí ele vai ao encontro do rei. E por ser Mefibosete quem era, Davi o recebeu. E Davi fala, por que você não veio? E aí Mefibosete fala, olha, Ziba me enganou. Ziba me enganou, e quando eu mandei ele preparar o jumento, porque eu sou coxo das duas pernas, eu preciso de ajuda, ele fugiu. Então Davi vira e fala assim, mas por que você está falando para mim dos seus negócios? Vai lá e divide tudo quanto você tem, tudo quanto era teu, você divide com ele. Então Davi ainda é benevolente com Ziba, depois de Ziba ter mentido, e manda dividir tudo. Mas aí vem a grande resposta de Mefibosete. Ele diz, eu não preciso de mais nada, que Ziba fique com tudo, porque afinal de contas, o meu rei retornou são e salvo. E essa história, ela me chama muito a atenção, porque Mefibosete sabia o que realmente era importante. Mefibosete, ele sabia quem era o resgatador dele, ele sabia quem é que tirou ele de Lodebar e trouxe ele para Jerusalém, para a mesa do rei, para frequentar a casa do rei. Um homem que era coxo. Naquela época, qualquer pessoa aleijada ela era extremamente desprezada pela sociedade, mas Davi não apenas traz, e pelo tempo passado talvez Mefibosete tenha se tornado até um dos anciãos do povo, quem sabe, a Bíblia não fala. Mas quando as coisas apertaram, Mefibosete tinha a cabeça dele no lugar. Ele sabia quem era o resgatador dele. Muitas vezes a gente se depara com traições e a nossa intenção é a vingança. Ai, agora eu quero que ele me restitua tudo, eu quero que ele me restitua em dobro. Mas às vezes a gente esperar em Deus, e Deus fala, minha é a recompensa, ou minha é a vingança, desculpa. Minha é a vingança e sou eu que vou recompensar. A vingança não nos pertence. Então, Mefibosete, tacitamente ele liberou perdão para Ziba. Ele deixou Ziba ir. Ele não deixou que a traição de Ziba fosse um peso na vida dele, que arrastasse e prendesse ele, que o ódio, que a amargura, que a dificuldade segurassem ele, impedissem de ele prosseguir. Provavelmente, Davi honrou também a sua promessa com Jonatas, e Mefibosete continuou a frequentar a mesa do rei até a morte de Davi. A Bíblia não fala mais de Mefibosete depois desse episódio, mas Davi tinha um pacto de sangue, de honra, de amor com Jonatas, então ele queria e ele honrou esse pacto. Mas a gente também precisa honrar aquilo que Jesus fez com a gente, pra gente naquela cruz, perdoando. Porque se Jesus foi capaz de perdoar as pessoas que o estavam matando durante a crucificação, Jesus fala, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, porque era preciso que Jesus fosse crucificado para que ele vencesse a morte, o pecado, e a salvação de muitos viesse. Então, convido você hoje a ter uma atitude como a de Mefibosete. Deixar ir, liberar perdão, tirar essa entrave, tirar esse veneno de dentro de você. Porque a falta de perdão ela é um veneno. Ela é um veneno que corrói a gente por dentro. E convido a ter uma mentalidade correta diante de Deus. A mentalidade que nos leva para perto do Senhor. A mentalidade que a falta de perdão nos afasta de Deus. E que isso venha a ser uma virada de chave para você nesse dia. E eu vou orar agora. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é grandioso. O Senhor nos dá esse lindo pôr do sol. Apesar de tudo que a gente guarda, apesar de tantas vezes que a gente não obedece aquilo que o Senhor fala, mas ainda assim o Senhor nos dá um lindo nascer do sol para que hoje nós possamos ter um dia diferente, nós possamos ter um dia voltado para Ti, nós possamos ter um dia maravilhoso na Tua presença.
Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por quem o Senhor é. Muito obrigada porque o Senhor é bom. E muito obrigada porque o Senhor nos conduz a sermos limpos de alma, para que possamos um dia estar na Tua presença, de acordo com o que Cristo morreu por nós para fazer. Grata eu te sou, Senhor, e te agradeço desde já por esse dia e por cada pessoa que será tocada por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Vamos lá trabalhar.